Vamos a mais um resumo do cronograma Bíblia Todo Dia. Feliz de estar caminhando com vocês aqui nesse propósito que nasceu no coração de Deus. Hoje, Mateus capítulo 4, nós vamos ler sobre a tentação de Jesus. Na verdade, você já deve ter lido hoje. Se você está aqui ouvindo o resumo é porque você já leu anteriormente a Bíblia para depois vir aqui ouvir um pouquinho de uma explicação mínima sobre a leitura de hoje. Mas vamos lá, a tentação de Jesus. Versículo 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lembram que ontem nós lemos a respeito do batismo, sobre o derramado do Espírito Santo de Deus e a confirmação de que Jesus era o Filho de Deus, amado por Ele próprio? Então, o Senhor fez com que Jesus fosse ao deserto, e olha só quem foi que levou Jesus ao deserto: o próprio Espírito. Existem desertos em nossas vidas que o próprio Senhor faz com que nós venhamos vivenciar estes tais desertos. E quando nós passamos por desertos, não porque nós erramos, não porque quando nós tomamos algumas decisões erradas, quando o Senhor decide nos levar ao deserto é porque Ele quer nos capacitar, porque Ele quer nos forjar, porque Ele quer nos preparar. Amém? E aí, quando você é levado pelo Espírito, o Espírito se responsabiliza por você. E Ele capacitou Jesus com o Espírito Santo, ou seja, Ele não foi sozinho para um tempo difícil. E aí, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E é aí, o versículo 3 vai dizer que o tentador aproximou-se dele. Perceba que Satanás ele sabe justamente o momento da sua fraqueza. Quando você está mais fraco, quando você está mais debilitado, é que Satanás vai se aproximar com as tentações. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, mas ele deixou para vir no finalzinho, quando Jesus já estava ali no auge, né? No auge de toda aquela dificuldade, toda aquela coisa que ele estava enfrentando. Assim Satanás também faz na minha vida e na tua vida. E Satanás ele vem tentar Jesus, oferecendo coisas a Jesus. Se você é filho de Deus, olha só, no capítulo anterior, nós vemos que o Senhor confirmou que ele era o Filho de Deus. Aí agora Satanás vem querer colocar dúvida se você é mesmo o que ele falou que você é, em outras palavras, né? Mande que estas pedras se transformem em pães. Satanás, o trabalhar dele é colocar dúvida na cabeça do Filho de Deus. Ele trabalha todos os dias para me colocar em dúvida e colocar você em dúvida. Temos que ter cuidado com isso. E nós vamos ver ao longo aqui da tentação que ele vai tentar Jesus. E Jesus vai sempre rebater com o quê? Com a palavra de Deus. Por isso é muito importante que você conheça a palavra de Deus, que você medite na palavra de Deus, que você esteja sempre ali se alimentando da palavra. Porque muitas pessoas acham que vai repreender Satanás apenas com tá amarrado, tá repreendido, né? Com um evangeliquez, vamos dizer assim, com um linguajar crentez. E não é. Você repreende quando você obedece, quando você anda em santidade e quando você conhece a palavra de Deus. Outro ponto, quando se passa tudo que você leu hoje no capítulo, quando você vai ver que o Senhor Jesus não se entrega às investidas de Satanás, ele vai dizer assim: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Quantas vezes nós queremos que os anjos do Senhor venham nos servir? Quem não quer? Nós queremos. Mas muitas vezes nós não queremos estar prontos para isso. Porque Jesus só teve ali os anjos servindo a ele porque anteriormente ele rejeitou as investidas de Satanás. Ele não caiu em tentação. Então, se você quer os anjos do Senhor servindo a você, seja firme, seja forte. Não aceite as investidas de Satanás na sua vida. E depois disso, quando o Senhor ele passa por aquele tempo, 40 dias e 40 noites de deserto, de aflição, de dificuldade, ali ele começa a pregar. Ou seja, ali depois do deserto, o ministério de Jesus começa. É interessante porque muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam de uma hora para outra nas nossas vidas. Mas o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele nasceu, ele cresceu e o seu ministério só começou depois de muito tempo. Para nós entendermos que até o próprio Jesus passou por uma preparação.
E aí ele começou a pregar, né? Ele passou por vários lugares. Quando ele ouviu que João tinha sido preso por quê? Justamente porque ele já estava indo ser morto, que nós vamos ver isso melhor em um outro evangelho. Jéssica, o que são os evangelhos? A diferença dos evangelhos? Porque às vezes eu estou lendo um evangelho e eu acho que eu já li coisas que eu já li no outro. Exatamente isso. Nós estamos lendo aqui sobre Mateus e quando nós chegarmos em Marcos ou em Lucas, nós vamos ver essa mesma história, só que com mais detalhes. Outro evangelho já entra no detalhe da morte de João Batista. Por quê? Porque os 4 evangelhos falam sobre a mesma coisa: nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Só que cada um dos evangelistas, eles vão falar de uma forma diferente. Alguns trazem mais detalhes, alguns atentam para uma situação, outros atentam para outra. É por isso que às vezes você vai ter noção, você vai ter essa impressão, na verdade, de que está lendo a mesma coisa. Só que não dá para desperdiçar nada, porque cada um traz detalhes que se complementam e nos trazem uma revelação maior da palavra de Deus. E depois nós vamos ver que Jesus ele chama os primeiros discípulos, tá? Nós vamos ver aqui o Senhor convidando Simão, que é Pedro, e o seu irmão André. Nós vamos ver que ele chama também Tiago e João, que agora é o João que eu falei para vocês. João evangelista, João discípulo, João amado, tá bom? E nós vamos ver que esses discípulos, quando receberam o chamado do Senhor, largaram tudo e foram viver o chamado de Deus. E depois nós vamos ver aqui que Jesus já começa a ensinar. O ministério de Jesus foi de ensino, não foi apenas de cura, não foi apenas de milagres, mas de ensino, tá? Nós vamos ver que ele foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas, curando todas as enfermidades entre o povo. E aí nós vamos ver que as notícias começam a se espalhar sobre Jesus e as grandes multidões começam a seguir, tá? Hoje esse é o nosso resumo, que Deus te abençoe. Não se esqueça, por favor, de curtir, de comentar e, se possível, compartilhar com alguém. Convida alguém, dá tempo ainda, fazer parte do cronograma Bíblia Todo Dia.